Este é um daqueles vídeos que eu já deveria ter feito há bastante tempo, mas mesmo assim eu vou trazer aqui para vocês. Hoje vamos falar sobre processadores em smartphones ou em seus aparelhos aí, né? Muitas pessoas se dizem conhecer bem os aparelhos, as especificações, mas a maioria não sabe o que é processador. Quando você pergunta a ela qual é o CPU do seu aparelho ou qual é o processador que está no seu aparelho, ficam bem pensativas a olhar para cima, a tentar adivinhar o que significa isso. E hoje você vai aprender, e essa é uma tática que todo aquele que se considera ser técnico deve saber, principalmente na hora de ir escolher programas para a manutenção do próprio aparelho, né? Isso também influencia. Você basta saber o tipo de processador, você há de saber quais programas deve usar para a solução de um problema dentro de um aparelho. Isso é fato. Existem várias formas de você identificar programas sobre essas coisas. Existem várias formas. Eu uso essa forma de processador como uma das principais formas de identificar qual é o programa que eu devo usar para arranjar um celular. Então hoje você vai saber os tipos de processadores que existem no mercado, pelo menos os principais. Existem por aí alguns novos que estão surgindo, mas hoje eu venho falar sobre os principais. Você tem que saber mesmo o que é processador em um smartphone, o que é que ele faz, qual é a influência. Mas antes de prosseguirmos, eu não tenho cobrado muitos likes em outros vídeos e vejo que as pessoas não deixam muitos likes, mas eu venho dessa vez cobrar o seu like. Não custa nada, é só um segundo que você vai gastar para deixar o like. É só clicar aqui embaixo e gastar um tempinho do seu dedo, só um tempinho. Clica aí, eu vou esperar. Clicou? Agora estamos juntos. Se você não clicou, provavelmente deve estar a usar YouTube Go. Entendo, esse tipo de YouTube aí eu também não curto. Mas vamos ao assunto do vídeo. Processador é como se fosse um motor nos nossos smartphones. Como assim um motor? É como se fosse algo que é responsável pela rapidez do nosso próprio aparelho. Se você executa vários aplicativos aí, minimiza, vai executando outros, abre Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, tudo ao mesmo tempo, e o seu aparelho não trava, é porque realmente seu aparelho tem um bom processador. Mas se você abre dois aplicativos e já sente seu celular estar a travar, é porque seu processador é fraco, isso é fato. Mas muitos pensam que só a memória RAM deixa um aparelho super veloz. Isso praticamente é uma mini verdade, mas não só depende da memória RAM. Para vocês verem um exemplo, existem aparelhos hoje em dia no mercado que tem 6 GB de memória RAM, mas continua a ter problemas. Isso porque o processador é fraco. Tem processador fraco, mas a memória RAM é de 6 GB. Aí você vê 6 GB, um número grande, você já tira o olho. Aquele aparelho realmente tem 6 GB de memória RAM. Aí você já compra e quando vai usar, sente algumas lentidões e você não sabe por que, começa a se perguntar, mas como assim? Meu aparelho tem 6 GB de memória RAM e ainda é lento, como assim? Então é na questão dos processadores. Os motores é que são fracos. Suponhamos que você tem um seu carro e o motor é de uma potência baixa e você está numa subida. Quando você estiver a subir, você vai sentir que o seu carro vai perder uma eficiência bastante. Não vai ter aquela potência que você sente quando está numa linha reta. Vai ver seu motor. Você vai ficar... Agora quando é um carro que tem uma potência forte, você só vê aquilo a escorrer como se não tivesse nenhuma subida. É assim como funcionam as coisas também no celular. Se o processador for bom e potente, você não vai sentir praticamente nenhuma lentidão aí no seu aparelho e vai ter muita eficácia, muita eficiência dentro dos recursos que você vai usando aí dentro dos aparelhos no seu dia a dia. Mas devemos conhecer mesmo realmente os tipos de processadores. Existem vários tipos e várias empresas fabricam elas, né? O primeiro processador, o tipo de nome, né? O primeiro processador que eu venho falar aqui para vocês é da Qualcomm Snapdragon. Com mais detalhes vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar um link onde vocês vão ver toda a matéria sobre onde as empresas pertencem e tal, né?
vocês vão lendo aí, mas aqui eu só venho minimizar o conteúdo, né? Então temos a Qualcomm Snapdragon. Hoje em dia ele é considerada como uma das empresas que fabrica os processadores mais potentes do mercado quanto à questão dos smartphones. Só para vocês terem ideia, os aparelhos que usam o sistema Android, os mais fortes de hoje, usam processador dessa empresa, da Qualcomm Snapdragon. E outro tipo de processador que podemos encontrar é da Samsung Exynos. Sim, o Exynos. A Samsung também fabrica um processador e usa em seus aparelhos, mas não só usa o Exynos, também ela usa da primeira empresa que eu falei. A Samsung também em alguns aparelhos usa o da Qualcomm Snapdragon, principalmente em aparelhos internacionais. Ela usa esse tipo de processador. Se você não sabe o que é aparelhos internacionais, eu fiz um vídeo muito bom que você vai ter o prazer de tirar suas dúvidas sobre aparelhos internacionais e não internacionais. Clica no i que está a aparecer aí em cima para você saber sobre aparelhos internacionais e não internacionais. E vamos falar de outro processador que é o da MediaTek. Aqui em Moçambique, o que mais predomina é esse tipo de processador, o processador da MediaTek. Porém, no nosso país tem chegado muitos processadores antigos dessa empresa, então isso dá uma visibilidade meio ruim desse processador, mas ela também fabrica ótimos processadores. Também podemos encontrar os processadores da Apple, chamados Apple AX ou Apple Axe, não sei como é que se pronuncia, mas é isso aí. Esses são os processadores usados nos iPhones. Para aqueles usuários da iPhone já devem conhecer isso, mas eu duvido que alguns saibam, né? Temos também os processadores da Huawei, chamados por Kirin. Cada nome, né? Então vocês devem saber que a Kirin, que é o nome do processador, é fabricado pela Huawei, certo? Também temos processadores da Nvidia Tegra. Esse tipo de processador em smartphone tem sido usado para aqueles aparelhos mesmo que são desenvolvidos para rodar jogos. São mais usados nesses tipos de celulares, não são muito usados em aparelhos comuns como esses nossos do dia a dia, malta, esses nossos famosos dos top de linha, né? Então essa linha da Nvidia Tegra é usada em aqueles aparelhos mesmo focalizados para jogar, né? Para rodar games pesados e tal, sem nenhum problema. E temos a Atom Intel, também um processador que é usado aí em alguns aparelhos também. Então já mencionei aqui alguns dos principais processadores que têm circulado aí no mercado. Como vocês podem ouvir essa lista, é essa questão, é esse requisito que deixa também um celular bem rápido. Não basta só você conhecer a memória RAM, você também tem que conhecer o processador ou a CPU que o seu aparelho usa. No dia em que te perguntarem qual é a CPU ou qual é o processador do seu aparelho, pelo menos você já vai saber o que responder. Se você não sabe como saber os detalhes do seu aparelho, é só entrar na Google e perguntar assim: qual é o processador do Samsung Galaxy S9? Aí você já menciona lá em frente o modelo SM965F, e aí você acessa a pesquisa e lá você vai ver qual é o tipo de processador que foi usado nesse seu smartphone. Ou vocês podem baixar um aplicativo na Google Play Store chamado CPU-Z. Vocês vão conseguir também ver o processador do seu aparelho sem nenhuma complicação. E não esquecendo que os processadores também têm suas versões, assim como o Android ou o sistema da Apple. O iOS em smartphone tem também as suas versões, como Android 10, Android 11, ou iOS 12, iOS 13. E também na forma dos processadores também terem esse tipo de versões. Exemplo, na Qualcomm Snapdragon você pode encontrar Snapdragon 665, Snapdragon 700 e tal. Na MediaTek você pode encontrar MT6572, MT6780. São várias versões que vocês podem encontrar. Quanto maior for o número, melhor é o processador, né? Isso é uma coisa que vocês vão ter que ter a obrigatoriedade de vocês pesquisarem na Google para poderem mais se integrar com esse tipo de assunto. E para aqueles que querem ser técnicos e têm esses problemas sobre saber os processadores, tá aí a oportunidade, né? Você que usa, exemplo, NCK, você sabe que NCK roda vários processadores, como MediaTek, como
Spreadtrum, que não mencionei nesse vídeo, também é uma das linhas de processadores Spreadtrum, principalmente MediaTek e Spreadtrum. NCK usa esse tipo de processadores. Então, se o seu aparelho é MediaTek, você já sabe que com NCK você consegue executar algumas funções. Se o seu aparelho é Spreadtrum, você já sabe que com NCK você consegue executar também algumas funções, mas não se limitam nesse tipo de coisas, né? Isso é uma das coisinhas que você pode saber quais programas você deve usar. Existem outros métodos para você saber qual programa deve usar, né? Eu não quis trazer aqui detalhes ou termos bem pesados, bem tecnológicos, como definições de alta resolução, não sei como é que fica isso, uma definição pesada. Eu quis trazer algo como se fosse algo do Byron, né? Como se estivéssemos a conversar de uma forma normal para você poder entender. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, é claro, deixa o seu like. Se você for novo no canal, já se inscreva. Aqui embaixo tem um botão de se inscrever, ative o sino das notificações para não perder novos vídeos que serão postados futuramente neste canal. Eu vou ficando por aqui e nos veremos em um próximo vídeo.